E se eu te dissesse que o maior mistério da sua vida está escondido dentro da sua própria mente? Carl Jung chamava isso de sombra, uma parte de nós que rejeitamos, mas que controla muito mais do que imaginamos. Curioso? Então, fique até o final deste vídeo. Seja bem-vindo a iSpirit. E agora eu sei que tudo mudou. Seu amor me salvou, me restaurou. Não há mais volta, só há o caminho. Com você do meu lado, eu nunca estou sozinho. Todos nós carregamos um mistério dentro de nós, uma parte oculta da mente que influencia nossas ações, pensamentos e emoções. Carl Jung, renomado psicólogo, deu a essa parte o nome de sombra. Ela é composta por tudo aquilo que rejeitamos ou negamos em nós mesmos, características que julgamos indesejáveis ou incompatíveis com a imagem que queremos passar ao mundo. A sombra pode parecer assustadora, porque é exatamente onde residem nossos medos, fraquezas e desejos reprimidos. Mas Jung acreditava que ignorar essa parte de nós mesmos só torna seu impacto mais intenso e destrutivo. Quanto menos reconhecemos nossa sombra, mais ela controla nossa vida sem que percebamos. O que é a sombra? A sombra é formada ao longo da vida, especialmente durante a infância. Desde cedo somos ensinados o que é socialmente aceitável e o que não é. Quando mostramos comportamentos ou sentimentos que são desaprovados pela sociedade, família ou amigos, acabamos reprimindo essas partes de nós mesmos, empurrando-as para o inconsciente. Por exemplo, uma criança que é constantemente repreendida por sentir raiva pode aprender a esconder essa emoção, criando uma sombra que abriga a agressividade reprimida. Um jovem que tem talentos criativos, mas é desencorajado a explorá-los, pode reprimir sua criatividade na sombra. O problema é que essas características não desaparecem. Elas continuam existindo dentro de nós, moldando nossas ações de maneiras que muitas vezes não compreendemos. Como a sombra influencia suas ações? A sombra age como uma força invisível, surgindo nas situações mais inesperadas. Imagine alguém que reprimiu a raiva durante toda a vida. Essa emoção pode explodir de maneira descontrolada em momentos de estresse ou conflito, causando danos a relacionamentos e à própria saúde emocional. Mas a influência da sombra não é sempre óbvia. Muitas vezes, ela se manifesta de forma sutil como projeção, quando atribuímos a outras pessoas características ou comportamentos que, na verdade, pertencem a nós mesmos. Por exemplo, criticar alguém por ser egoísta quando, na verdade, é o nosso próprio egoísmo que está em jogo. Coincidências significativas. A sombra também pode se manifestar por meio de sincronicidades, eventos que parecem ser meras coincidências, mas que revelam padrões ocultos em nossas vidas. Reconhecer a influência da sombra é um passo essencial para retomar o controle sobre nossas ações e escolhas. Os perigos de ignorar a sombra. Ignorar a sombra pode ter consequências profundas. Quando reprimimos aspectos importantes de nossa personalidade, eles não desaparecem. Pelo contrário, ficam armazenados no inconsciente, prontos para emergir em momentos de distração ou fragilidade. Jung alertava que a sombra não integrada pode levar à autossabotagem, aquela sensação de que algo dentro de você está impedindo seu progresso, mesmo que você tenha as melhores intenções. Comportamentos impulsivos, explosões de raiva, ciúmes ou tristeza que parecem surgir do nada. Relações difíceis. Projeções inconscientes podem prejudicar a maneira como nos relacionamos com os outros. Ao não enfrentarmos nossa sombra, corremos o risco de viver uma vida moldada por medos e desejos ocultos, em vez de tomar decisões conscientes e alinhadas com quem realmente somos.
Explorando a sombra através dos sonhos, Jung acreditava que os sonhos são um portal para o inconsciente, revelando partes de nós mesmos que ignoramos durante a vigília. Ele utilizava a análise dos sonhos como uma ferramenta poderosa para explorar a sombra. Nos sonhos, a sombra muitas vezes aparece personificada como figuras do mesmo sexo que o sonhador. Essas figuras podem ser hostis ou críticas, mas seu objetivo é revelar verdades ocultas sobre nós mesmos. Por exemplo, um sonho em que você briga com alguém pode indicar um conflito interno entre seu ego e aspectos da sua sombra. Sonhar com uma situação assustadora pode simbolizar um medo ou desejo reprimido que precisa ser confrontado. A sombra não é apenas negativa. Embora frequentemente associada a características indesejáveis, a sombra também pode conter potenciais positivos que reprimimos por medo ou insegurança. Por exemplo, alguém que reprimiu sua assertividade pode descobrir na sombra uma força poderosa para estabelecer limites e se defender. Uma pausa rapidinha para um recado importante. Agora você pode apoiar nosso canal, adquirindo nossas camisas e acessórios, todos ligados aos temas que você adora. Basta apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar o site que está aparecendo. Se sentir em seu coração, ficaremos muito gratos, pois sua ajuda mantém nosso canal vivo e fortalece nosso trabalho. No final do vídeo, eu explico mais. Vamos continuar com o vídeo. A criatividade, muitas vezes reprimida por pressões sociais, também pode estar escondida na sombra, esperando para ser descoberta. Integrar esses aspectos positivos pode levar a um profundo crescimento pessoal e à realização de talentos antes negligenciados. Como enfrentar a sombra? Enfrentar a sombra é uma jornada que requer coragem e disposição para explorar as partes mais ocultas de nós mesmos. Segundo Carl Jung, não podemos alcançar a totalidade ou a iluminação sem trazer à luz as partes de nós que evitamos ou rejeitamos. Ele dizia, não há luz sem sombra, e não há totalidade psíquica sem imperfeição. Aceitar a sombra não significa justificar comportamentos negativos ou se render às fraquezas, mas reconhecer que esses aspectos existem e têm influência sobre nossas vidas. Quando trazemos essas partes à consciência, elas deixam de ser forças inconscientes que nos controlam e passam a ser aliadas em nosso crescimento pessoal. Passos para integrar a sombra. Aqui estão práticas e reflexões para ajudá-lo a trabalhar com sua sombra e promover uma transformação profunda. Observe suas reações emocionais. Situações que causam irritação, inveja ou raiva geralmente apontam para aspectos da sombra que estamos projetando em outras pessoas. Por exemplo, se você critica alguém por ser muito autoritário, pode ser um reflexo de sua dificuldade em lidar com sua própria necessidade de controle. Explore seus sonhos. Os sonhos são ferramentas valiosas para acessar o inconsciente. Figuras ou situações que aparecem repetidamente podem representar aspectos de sua sombra tentando se comunicar. Tente manter um diário de sonhos e reflita sobre o que essas imagens podem significar. Identifique padrões recorrentes. Situações repetitivas em sua vida podem ser reflexos da sombra. Pergunte-se, o que essa experiência está tentando me ensinar? Muitas vezes, as lições mais difíceis vêm de partes de nós mesmos que evitamos confrontar. Pratique a autoaceitação. Reconheça que todos somos uma mistura de luz e sombra. Aceitar suas imperfeições é um passo poderoso para integrar essas partes à sua consciência. Busque apoio. Trabalhar com a sombra pode ser intenso. Terapias como a análise junguiana, que se concentra no inconsciente e na integração da sombra, podem ajudar nesse processo. O poder positivo da sombra. Embora a sombra seja frequentemente associada a aspectos negativos, ela também contém qualidades valiosas que reprimimos por medo ou vergonha. Jung nos lembra que a sombra não é apenas fonte de fraquezas, mas também de força. Por exemplo, criatividade reprimida. Muitos de nós aprendemos a ignorar ou minimizar nossa criatividade. Quando exploramos a sombra,
podemos redescobrir talentos e paixões esquecidos. Assertividade oculta. Algumas pessoas reprimem sua capacidade de se impor por temer serem vistas como agressivas. Ao integrar essa característica, podem aprender a estabelecer limites de forma saudável. Coragem inesperada. Aspectos da sombra podem nos surpreender com uma força interna que desconhecíamos. A integração dessas qualidades transforma a sombra de inimiga em aliada, permitindo-nos viver com mais autenticidade. A sombra coletiva. O espelho da sociedade. Além das sombras individuais, Carl Jung identificou o conceito de sombra coletiva, que representa os aspectos reprimidos de uma sociedade ou cultura. Esses aspectos emergem em eventos históricos e sociais de grande impacto, como conflitos, discriminações e movimentos de intolerância. A sombra coletiva reflete tudo o que uma sociedade tenta ignorar, mas que inevitavelmente retorna para cobrar sua atenção. Exemplos disso incluem preconceitos enraizados, racismo, sexismo e outros tipos de discriminação são expressões da sombra coletiva, refletindo medos e inseguranças que a sociedade não encara diretamente. Guerras e violência. Conflitos globais muitas vezes nascem de tensões reprimidas entre grupos e nações. Jung destacou que o trabalho com a sombra coletiva começa no nível individual. Ao confrontarmos nossas próprias sombras, contribuímos para um coletivo mais consciente e equilibrado, transformando a escuridão em luz. Ao confrontar e integrar a sombra, descobrimos um potencial transformador. Jung nos lembra que a luz e a escuridão são complementares e que é preciso reconhecer ambas para alcançar a totalidade. Esse processo de integração pode nos levar à autonomia emocional. Compreendemos melhor nossas emoções e passamos a responder a elas de forma consciente, em vez de reagir impulsivamente. Melhor relacionamento com os outros. Ao reconhecer nossas projeções, diminuímos os julgamentos e nos tornamos mais empáticos. Realização de potencial. Aspectos reprimidos, como talentos e forças internas, emergem como recursos para superar desafios. Uma jornada de coragem e crescimento. Confrontar a sombra é um convite para a transformação. É um caminho que exige honestidade, paciência e, acima de tudo, coragem. Mas os frutos desse trabalho são inestimáveis: autoconhecimento, equilíbrio emocional e uma conexão mais profunda com quem realmente somos. Jung dizia que a integração da sombra é o início do processo de individuação, o caminho para se tornar um ser humano pleno e único. Ao nos comprometermos com essa jornada, não apenas mudamos nossas vidas, mas também contribuímos para um mundo mais consciente. Agora, eu te faço um convite. Que tal dar o primeiro passo para integrar sua sombra? Escreva nos comentários: eu aceito minha sombra. Vamos juntos fortalecer essa jornada de autoconhecimento e ajudar mais pessoas a entenderem o poder da mente. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like, porque isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos transformadores. Vamos iluminar o caminho juntos. Créditos, canal, o poder da mente. A verdadeira força está em aceitar quem você é, com todas as suas luzes e sombras. E se você quer continuar admirando este universo cósmico que exploramos neste vídeo, considere nos apoiar adquirindo nossas camisas e acessórios exclusivos. É só apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar nosso site. Colocamos em nossos produtos o mesmo cuidado e amor que dedicamos aos nossos vídeos. Cada peça foi pensada para inspirar o seu despertar espiritual e celebrar a vida. Se tocar seu coração em adquirir, ficaremos muito felizes, porém não se sinta obrigado. Assistir e compartilhar já nos ajuda muito. Somos muito gratos por você se importar com o que fazemos aqui. Gratidão por assistir. O link está na descrição.